Bom, rapaziada, é o seguinte, né? 1966, Botafogo e Corinthians, e aí a gente vai dar um salto, não muito longo, vou pegar 6 anos depois, nós vamos chegar a 1972. E aí, na reuniãozinha de pauta que nós fizemos, eu até falei para a rapaziada, pô, deixa eu fazer esse jogo, porque o campeonato de 72, o campeonato brasileiro de 72, foi o primeiro que eu me lembro. Assim, eu era muito criança, muito mesmo, mas era bem prodígiozinho mesmo, era muito fissurado por futebol. E foi o primeiro campeonato que realmente eu tenho lembranças, eu me lembro mesmo, guardo, minha memória afetiva é muito forte em relação a esse campeonato, e me lembro muito bem desse jogo. Eu assisti, na realidade, eu ouvi esse jogo pelo radinho com meu pai, e mais legal até do que... Mais legal não, né? Tão legal quanto o resultado, que foi uma vitória de virada, muito maneira, que classifica o Botafogo para a final do Campeonato Brasileiro, tão legal quanto é o pré-jogo, né? Porque o pré-jogo tem uma série de situações interessantes, e eu vou falar rapidamente para vocês aí o porquê desse... Por que tão interessante? Rapaziada, eu não vou falar sobre o Campeonato Brasileiro de 72, só vou mencionar que o Botafogo reagiu, na realidade. O Botafogo começou o campeonato de forma bastante regular, e aí, a partir de uma vitória sobre o São Paulo por 3-2, isso em novembro já, ou seja, já chegando mais para a reta final da fase de classificação, eu me lembro desse jogo, foi 3-2. Por que eu me lembro? Porque eu tive, 2 anos consecutivamente, eu tive escarlatina, né? Eu peguei um vírus escarlatina na época de colégio, na garganta, e eu me lembro que no dia seguinte ao jogo, eu fui fazer um exame laboratorial, e do lado do laboratório tinha uma banca de jornal. Eu era muito criança, fui com a minha mãe e tal, e eu me lembro que eu fissurado, querendo saber quando tinha sido o jogo, o exame foi de manhã, ou fomos pegar o resultado de manhã, não me recordo, eu olhei no Jornal dos Esportes que o Botafogo tinha ganho por 3-2. E esse jogo ficou na minha cabeça, tem até no YouTube os gols desse jogo. E esse jogo acabou sendo uma espécie de caminho aberto para uma arrancada incrível do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Porque o jogo seguinte, marcaram a tabela, marcou para o dia 15 de novembro, que era a proclamação da República, e aniversário de um co-irmão, e quis o destino que nós enfrentássemos, o Botafogo enfrentasse esse co-irmão no dia do aniversário, né? Co-irmão, clube que fica ali perto mais ou menos ali atrás, ali no negócio. E foi 6-0 esse jogo, foi um presente que o Botafogo deu a esse co-irmão querido no dia do seu aniversário. A arrancada começou a pegar pesado e o Botafogo conseguiu uma classificação inesperada. Nem a imprensa carioca levava fé. Aliás, a imprensa do Rio de Janeiro tratava o Botafogo como se ele fosse qualquer nota. Detalhe, o Botafogo, que tinha sido todo poderoso na década de 60, era uma das referências no futebol brasileiro no início dos anos 70 e era tratado com desdém total. Tanto que o Botafogo perde 3 jogos no Nordeste e a imprensa do Rio coloca o Botafogo como a alegria do Nordeste. E ainda teve uma outra situação, Botafogo com jogadores como Jairzinho, Ney Conceição, Carlos Roberto, o Marinho estava chegando, mas você tinha Brito, você tinha Osmar Guarnelli, Carlos Roberto, Zequinha, e havia algumas situações internas que alguns dirigentes do Botafogo, era muito comum isso acontecer, às vezes largavam para determinados caras da imprensa, e eles foram considerados bagaceiros. Era o time dos bagaceiros. Isso é a imprensa do Rio de Janeiro se referindo ao Botafogo durante o Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, havia um outro clube, aliás, esse mesmo co-irmão que tomou de meia dúzia, que tinha sido campeão carioca e era visto como grande favorito para se classificar entre os times do Rio para a chamada fase de quartas de final. Essa fase de quartas de final, ela seria da seguinte maneira: 4 grupos de 4, e só passariam para as semifinais os vencedores de cada grupo. Muito bem. Então o Botafogo arranca e consegue uma classificação inesperada, vamos dizer assim,
para as quartas de final. O grupo do Botafogo era um grupo bastante complicado, porque tinha o Santa Cruz, e nessa época o Santa Cruz, no início dos anos 70, o time do Santa Cruz era muito bom. O Santa Cruz fez campanhas muito legais no Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, um desses jogadores do Santa Cruz, no ano seguinte, é convocado para a seleção brasileira e está na lista dos 40, que era o Ramon. O Ramon depois vem jogar no Vasco, faz sucesso no Vasco. Era um jogador, um centroavante que jogava pelo lado esquerdo, ou seja, o cara está na lista dos 40 e jogando em Recife, numa época que a gente já conversou aqui, futebol era Rio-São Paulo, basicamente. Santa Cruz tinha Givanildo Oliveira, que depois foi para o Corinthians, fez muito sucesso no Corinthians, foi convocado para a seleção brasileira. Beleza? Jogando o torneio dos Estados Unidos em 76. O Santa Cruz tinha o Luciano Coalhada, que também vai jogar no Corinthians. Era um bom time, um time muito bom. Muito bem. Então, além do Santa Cruz, tinha o Grêmio e tinha o Santos, cara, o Santos de Pelé, só passava um. Aí o regulamento fazia o seguinte, cara. A CBD naquela época, como aconteceu em 71, um ano antes, era um grupo de 4, como eu falei, 3 jogos só, não era tudo em retorno. Ou seja, alguém dos 4 times, 2 iam jogar 2 partidas em casa e uma fora, e 2 iam jogar 2 partidas fora e uma em casa. Bom, na base do sorteio, o Botafogo acabou sendo beneficiado jogando 2 partidas em casa. Só que ele abria fora. Ele abria fora contra o Grêmio, no Olímpico. Esse jogo era tido como um jogo decisivo para as pretensões do Botafogo. Porque, vou lembrar, os outros adversários, o Santos de Pelé, tá? E o Santa Cruz, que era um time bastante enjoado. Então, se o Botafogo perdesse para o Grêmio, que tinha um time muito bom, o negócio ia ficar bem complicado. Só passava um. Bom, e o Botafogo consegue segurar um empate. Tem gente que fala assim, arranca o empate. Não arranca o empate, né, cara? Você mantém, você segura o empate. O jogo começa empatado, né? Como é que você arranca? Tem vários. Os caras gostam muito dessa expressão, aliás. E o Botafogo consegue segurar um empate, 0-0, beleza. No outro jogo, o Santos ganha do Santa Cruz. Vitória valia 2 pontos. Então, nosso Santos larga na frente e Grêmio e Botafogo com 1 ponto, Santa Cruz com 0 pontos. O jogo seguinte é com o Santa Cruz. O Santa Cruz tinha ganho do Botafogo. Jogo no Maracanã. Claro, não tinha outro resultado. Tinha que ganhar o jogo. Com 30 segundos, cara, o Santa Cruz faz 1-0 aí. Olha que onda errada. Um gol justamente do Ramon. Mas o Botafogo vai lá, empata o jogo, vira e mete 4 no Santa Cruz. Então o Botafogo consegue vencer esse jogo. E, para surpresa, o Grêmio ganha do Santos. E aí, cara, o que acontece? Nós vamos para a última rodada dessa fase de quartas de final com esses 2 confrontos. O Botafogo recebia o Santos e o Grêmio ia a Recife pegar o Santa Cruz. Bom, o regulamento dizia o seguinte: se houvesse empate nesse grupo, ou em qualquer grupo, evidentemente, o critério de desempate era o somatório, era o número de vitórias, né? Primeiro, nessas quartas de final, e caso persistisse o empate, a soma de pontos na fase anterior. Fase anterior, lembra que eu falei que o início foi muito ruim do Botafogo? Beleza, então não dava para confiar muito nesse critério de desempate para o Botafogo, não. Então, na última rodada, o Botafogo... O que o Botafogo tinha que fazer? Além de ganhar o jogo do Santos, o Grêmio não podia ganhar do Santa Cruz. Se o Grêmio ganhasse, tchau e benção, acabou. Ou seja, o Grêmio não poderia ter um resultado... Na realidade, o Grêmio tinha que ter um resultado pior do que o do Botafogo. Se o Botafogo empatasse no Maracanã e o Grêmio empatasse em Recife, passava o Grêmio. Então o Botafogo tinha que ter um resultado melhor do que o do Grêmio. Muito bem. Então esse jogo foi interessante, antes de passar, por isso que eu falei que o pré-jogo é legal, porque tem um outro aspecto também, antes do pré-jogo contra o Corinthians, porque na realidade o Botafogo jogava com o ouvido no alto-falante no jogo de Recife. A ADEG informa. Quando meti o ADEG informa, ninguém já ficava arrepiado lá, o que aconteceu. Bom, o jogo estava meio morno, aqui, lá, e o Santa Cruz mete 1-0 lá em Recife. A galera já fica animada. Detalhe, hein? O tal da mala branca,
Pô, o pessoal do Santa Cruz se deu bem, porque não só o Botafogo mandou um dinheirinho, como o pessoal do Santos mandou dinheiro também. Então, os caras receberam, o Santos precisava ganhar do Botafogo e torcer contra o Grêmio. Então, o Santos estava na parada também. Muito bem. E aí, 1-0, quando o Santa Cruz faz 1-0, a rapaziada já dá aquela famosa animada, mas o Grêmio empata. Aí o Grêmio empata, o jogo, detalhe, hein? O jogo do Maracanã começou um pouquinho depois, aquele famoso migué, né? A rapaziada deu aquela famosa para entrar, o cara demora para amarrar a chuteira, aquela coisa. Acaba o primeiro tempo do jogo lá em Recife, 1-1, o jogo está aqui 0-0, terminando o primeiro tempo. Esses resultados classificavam o Grêmio, lembra que eu falei? Resultados iguais que passava o Grêmio. Então, mas aí o Botafogo faz 1-0, o lançamento do Jairzinho para o Zequinha, Zequinha dispara, sai do Zé Carlos, dribla o goleiro. Aliás, ele dribla o goleiro, demora, porque ele vira, toma uma porrada do Cláudio e faz o gol. Essa porrada que ele toma do Cláudio vai ficar carimbada, porque ele passa a conviver com essa dorzinha até o final do campeonato. Bom, o Botafogo faz 1-0, aí ninguém, opa, ufa! Porra, agora o negócio tá bom demais. Agora estamos classificados, por enquanto. Não deu para comemorar muito não, bonitão. O Santos, logo deu a saída, empatou o jogo. Bom, vai para o intervalo, os 2 jogos empate. Esses resultados classificavam o Grêmio. Bom, vem o segundo tempo, ouvido na latinha, irmão. A adega em forma, ninguém esperando a adega em forma. Jogo morno. Lembra que eu te falei que o jogo lá em Recife começou um pouquinho antes? Na realidade, o jogo no Maracanã começou um pouquinho depois, né? Mas muito bem. E aí, Bombom, aos 18 minutos, o Betinho, que tinha sido jogador do Botafogo, faz o segundo gol do Santa Cruz. Aí, que beleza. Só que tá 1-1 o jogo. 1-1 no Maracanã. O que significa? Esse resultado classifica o Botafogo. Beleza, mas se o Santos faz o gol, quem passa é o Santos, fera. Aí o jogo começa a ficar tenso. O negócio começa a ficar tenso. Rapaziada tensa. Mas ouvindo, né? Porque o Grêmio podia fazer um gol, né? Se o Grêmio faz um gol, empata de novo, dá o Grêmio. Acaba o jogo em Recife. Botafogo pressionando, mas ainda tinha jogo no Maracanã. Ou seja, em tese, os jornais até falavam o jogo terminou em Recife classificando o Botafogo. Bom, classificando naquele momento, que se o Santos fizesse um gol no finalzinho, adeus viola. Mas aí, meu bom, houve uma alteração, o Leônidas, que era o Sebastião Leônidas, que foi jogador do Botafogo, e era o treinador, né, recente, né, treinador do Botafogo, faz uma substituição que ele fazia com alguma frequência. Ele tirou o Zequinha, que estava meio se ressentindo daquela porrada, né? Enfim. Ele era um jogador, o Zequinha era o seguinte: tomou uma pregada no primeiro tempo, estava meia boca, na hora do gol, inclusive, que ele fez, estava meia boca, mas sempre que a coisa começava a complicar, ele tirava o Zequinha e metia o Ferrete, para tentar jogar uma bola no alto e tal, e foi o que aconteceu. Colocou o Ferrete, Jairzinho vai para a ponta direita, Ferrete chega junto com o Ficha para a área, e o gol sai assim, né? Jairzinho na ponta, cruza, Ficha mata na caixa, dá aquele cortezinho para dentro e saco, meu irmão. 2-1 Botafogo. Botafogo sela a vitória e classifica. Beleza. Agora vem a segunda parte que é interessante desse pré-jogo do Botafogo e Corinthians. E por que eu vou falar isso? Se você gosta de assistir a vídeos no YouTube, como eu, Marcelo, Narral, você vê que tem muita gente que faz comentário ali, desculpa a expressão, tá cagando regra, dizendo que, olha, era isso, regulamento, roubaram e caramba. Na realidade, o regulamento dizia o seguinte, o regulamento, para quem não sabe, ele é determinado antes de começar a competição, beleza? O artigo número 23 desse regulamento dizia o seguinte, lembra, fase de quartas de final, 4 grupos, passavam só os vencedores. 4 times vão se enfrentar na semifinal, jogo único. Passou o Botafogo, passou o Corinthians, passou o Palmeiras, passou o Inter. Então, o Palmeiras pegava o Inter e o Botafogo pegava o Corinthians. Pelo regulamento, artigo 23, desde o início do campeonato, jogo único, dizia o seguinte: o time que tiver a melhor campanha tem a vantagem do empate e o mando de campo. Beleza? Beleza. Mas o regulamento, artigo 24, dizia o seguinte, não me pergunte por quê, estava lá desde o início, não pode haver 2 jogos na mesma praça, no mesmo dia. CBD, tá, gente? 1972, era
porra, um balaio de gato aquilo ali. Eles podiam botar um jogo na quarta, outro na quinta, ok? Só que eles não queriam, eles queriam um mesmo dia. Então eles determinaram pelo artigo 24, desde o início do campeonato, que não poderia haver 2 jogos na mesma praça. Por que eu estou falando isso? Porque no confronto entre Corinthians e Botafogo, o Corinthians levaria vantagem, porque tinha o maior somatório, no geral, então ele levaria vantagem de um empate e o mando. Como o Palmeiras era o dono da melhor campanha da bagaça inteira, já estava decidido que o Palmeiras jogaria no Pacaembu quarta-feira. Ponto final. Então isso significa o quê? Que no confronto entre Corinthians e Botafogo, que poderia ser Corinthians e Grêmio, poderia ter sido Corinthians e Santos, poderia ter sido Corinthians e Santa Cruz. O mando seria do adversário. Só que a vantagem permaneceria com o Corinthians. Deu para entender? Negócio confuso, né, da CBD, mas isso estava determinado desde o início. E aí o pessoal do Corinthians, se você entrar no YouTube, você vai ver sempre um Zé Mané falando assim, a CBD beneficiou o Botafogo. Na calada da noite, os caras rasgaram o regulamento, nós estava desde o início. Então eu fiz essa contextualização só para mostrar que muita gente fala muita coisa, só que tem que pegar o regulamento. Tem um negócio chamado regulamento arbitral, que antes de começar o campeonato, os caras discutem. Bom, beleza. O que acontece, então? O Botafogo jogava no Maracanã, porém, a vantagem de empate era do Corinthians. O Palmeiras jogava contra o Inter, levando a vantagem de empate. O Palmeiras muito bom, tá? O que acontece? Botafogo e Corinthians, vantagem de empate do Corinthians, ok? Corinthians faz 1-0 aos 8 minutos. 1-0 Corinthians, aí o bicho pegou legal, né? Porque o Botafogo, para passar, tinha que virar. E aí, aquela coisa dramática, acaba o primeiro tempo, 1-0 Corinthians, vai classificando o Corinthians, o Botafogo teria que virar o jogo. Negócio complexo, hein? O negócio estava difícil. Mas aí, meu bom garoto, Leônidas faz aquela alteraçãozinha especial no intervalo, saca o velho Zeca Diabo, coloca Ferretão, meu garoto, vai lá para dentro e vamos começar a tentar jogar a bola na área. E aí entra um personagem interessante nesse jogo, que é o goleiro Ado. O Ado era uma espécie de goleiro galã, né? Goleiro galã, usava short apertadinho, a camisa, ele botava a camisa dobrada, era um cara boa pinta, louro, né? Gostava de fazer umas chamadas presepadas, né? Enfim. E aí, cara, e o Ado não era um goleiro alto, né? O Botafogo vai para cima, é uma falta ali pelo lado meio esquerda, o Marinho bate para a área, volta em si, joga de cabeça, daquele famoso melê, tecnicamente falando, aquele famoso melê. Aí o Dorinho, que tinha sido uma outra alteração que o Leônidas tinha feito, o Dorinho, que era um meia esquerda gaúcho, que tinha vindo do Inter, entrou no lugar do Ademir Vicente. O Dorinho toca de cabeça para a área, e aí, meu amigo, o nosso furacão chega no meio da galera e saco! 1-1. Aí o bicho ficou legal. Bastava um golzinho para o Botafogo se classificar. Aquela pressão, o tempo vai passando, o Corinthians todo atrás, até que aos 43 minutos, nosso Marinho Bruxa pega uma bola pelo lado esquerdo e cruza de canhota. Essa bola vai mais ou menos na altura de Saturno, tá? É um balão, a bola vai lá em cima. E quando ela vem caindo, lembra que eu falei do Ado presepeiro? Então, o Ado vai e o Ferret, que tinha mais ou menos a altura nunca muito precisa, mas alguma coisa em torno de 2,5 metros, o Ferret sobe meio que só para atrapalhar o Ado. E o Ado solta a bola. A distância do Ferret para o Ado é mais ou menos a distância que eu tenho hoje para o Marcelão e para o Narral. A gente está longe pra caramba um do outro. E o que acontece? O Ado solta a bola e o Ney Conceição, que fez ao todo na carreira alguma coisa em torno de uns 5 ou 6 gols, só empurra a criança e faz 2-1 para o Botafogo. No que os jogadores do Botafogo estão comemorando, e a torcida, o Ado fica rolando no campo, como se ele tivesse... Você lembra do Brasil e Chile, né? Da fogueteira, né? Que a mulher jogou um foguete lá, um morteiro, caiu em cima do Roberto Rojas. Parecia o Roberto Rojas. O cara bicho rodando, ninguém encostou nele. Jogadores do Corinthians sem entender nada. Muito bem, 2-1, Botafogo classificado. Calma aí que ainda tinha jogo. O Corinthians vai todo para cima na pressão, joga uma bola para a área, e o Baldoche, ajeita a bola com o braço e faz um gol que, pô, mão. Amigo, mão.
E aí o Rufino, o Sebastião Rufino, anula o gol. Um tempinho depois, porque o cara resolveu dar acréscimo, e a gente conseguiu falar aqui que naquela época não tinha acréscimo. O cara botou entre 4 minutos e 5 minutos de acréscimo, o Fischer ainda faz um golzinho completamente impedido. E, moral da história, o Botafogo vira esse jogo e se classifica para a final do Campeonato Brasileiro. O que é interessante é que muita gente de São Paulo insistiu que o Corinthians foi roubado, porque mudaram o regulamento e um gol legítimo do Baldock, um gol legítimo com a mão, né? Porque os caras, ele ajeita a bola com o braço para fazer o gol. Por que eu quis contextualizar isso, gente? De uma forma... Porque o bairrismo imperava nos anos 70, anos 80. Era uma coisa impressionante. Não era só de São Paulo em relação ao Rio, Rio em relação a São Paulo. Os caras não admitiam e muitas vezes forjavam determinadas situações. Então eu quis frisar isso porque o regulamento não foi alterado, o regulamento existia desde o início do campeonato, poderia ser qualquer time. Aliás, o Corinthians se classifica porque o Atlético empata com o Ceará. Se o Atlético Mineiro vencesse o Ceará em Fortaleza, era o Atlético quem ia jogar contra o Botafogo, e o Atlético, o jogo certamente seria onde? No Mineirão, porque não poderia haver, como eu falei, pelo artigo 24, 2 jogos na mesma praça. Como tinha o jogo do Pacaembu, e não poderia haver um jogo em São Paulo, o jogo seria no Mineirão, sem problema. Então não havia benefício ao Botafogo, ou não haveria benefício ao Grêmio, não haveria benefício ao Santos, nem ao Santa Cruz. Era o regulamento que mandava. Então esse jogo de 1972 entre Botafogo e Corinthians, que classificou o Botafogo para a final do Campeonato Brasileiro, final, jogo único, em São Paulo, o Palmeiras com a vantagem do empate, o Palmeiras sustenta o 0-0, merecidamente campeão brasileiro, tinha um ótimo time, beleza. Mas o que não pode ser deixado de se registrar é que o Botafogo, meio que quase que contra tudo e contra todos, né? Porque nem a imprensa do Rio de Janeiro dava moral para o Botafogo. E curioso, porque eu guardei para a rapaziada do clube de membros, qual foi o destaque, por exemplo, que o Jornal dos Esportes deu após o Botafogo ter vencido o Santos e ter se classificado, o único time carioca classificado para as semifinais. O destaque foi o seguinte, foi o Vasco. Foi a derrota, aliás, o empate do Vasco para o Internacional e o fato do Vasco não ter se classificado. Quer dizer, o Botafogo tinha que enfrentar, de fato, uma série de questões por não ser um clube de massa, por não ser um clube de mídia, e a gente tinha, nós como torcedores, a gente tinha que enfrentar isso. E como historiadores, as dificuldades que nós sempre tivemos de conseguir material do Botafogo, por questões de apuração, repórteres que não iam, viagens que não tinham correspondente. Então o Botafogo em 72 foi o Rio. Aliás, o Botafogo em 72 foi o Rio também nas finais. Então essa foi a minha historinha de Botafogo e Corinthians de 1972.